O Enigmas está de volta e eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segue Imagem. A Segue Imagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e em telefonia. Acesse o site da Segue Imagem para conhecer todas as linhas de produto. www.segueimagem.com.br. E hoje estamos aqui em KTH, recebendo o Valdir Calegari, bruxo, estudioso de ocultismo e metafísica, radiestesista e tarólogo, que está falando sobre elementais da natureza. É verdade, eu tenho uma pergunta para ele. Claro. As plantas têm algum tipo de sentimento, assim como os animais, né? Ou somente sensações? Então, as plantas, elas têm sentimentos. A gente já ouviu falar aquela história, conversa com a planta no vaso para a planta ficar mais bonita, isso é verdade. Tem até estudos em que você coloca uma planta perto de uma música clássica. É verdade. E você coloca aquela planta perto de um rock pesado, pauleirão. A planta, o desenvolvimento da planta é muito bom quando ela ouve a música, quando a música clássica vibra perto dela, e quando o rock mais pesado, aquela batida mais forte, ela já não tem uma boa reação. Então significa o quê? Que a planta ela sente, ela tem sentimentos. Então a gente tem que lembrar que todo ser vivo, apesar dele ser uma planta, ele tem uma ligação sensitiva, né? É aquela coisa, a gente comenta muito, a gente fala olho gordo, inveja. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga fazer uma limpeza energética e levei uma planta, né, para absorver a energia negativa. E a energia negativa era tanta que a planta toda morreu. Ela secou da raiz ao pé. Então a gente observa que como a planta é sensível, né? Às vezes até... Eu lembro quando eu era garota, minha avó tinha um vaso de planta muito bonito que ficava no móvel, e uma vizinha passou e falou, nossa, que planta linda, tocou. No outro dia minha avó jogou fora, foi como se tivesse jogado água fervendo na planta. Olha só, hein? A sensibilidade da planta. Sim. E a energia da pessoa o que faz, né? Como naqueles exemplos lá a gente fala de elementais, né? O Dr. Matsuo Emoto, não sei se você já viram aquelas d'água, os né? cristais os cristais da água, quando você diz uma palavra boa. Por que o cristal d'água ele muda de forma? O que está dentro da água? O elemental da água. Quando você conversa com a água, ou você dá uma mensagem para ela, o elemental está recebendo aquela mensagem. Então ele está te dizendo, a energia é boa, a energia é ruim, né? Como a gente faz. Eu te amo, eu te odeio, como é diferente essa relação. Mesma coisa o corpo humano, né? A gente sabe que no adolescente 70% do corpo humano é constituído de água, no adulto 60%. E quando eu digo alguma palavra para você que é ruim, eu estou mexendo com os elementais da água que tem em você, né? Se aquilo faz uma destruição ou uma coisa boa com um cristal de gelo, o que não faz com uma pessoa? Com certeza. Aquela história também da pessoa às vezes ficar, né? Porque eu sou gordo, porque eu sou feio, porque eu sou isso. Ou você amaldiçoar uma pessoa, né? Você tem que lembrar que você é energia, né? Com certeza. Você está trocando energia. Nós somos energia o tempo todo, né? Você estava comentando, todo, né? com certeza. Você estava falando sobre a urbanização, né? De trazer para cá. Hoje, essa conexão com o elemental, aqui, é mais difícil? Em São Paulo, no centro, né? A gente comenta assim, se você está num lugar que você tem muita natureza, o elemental está ali gritantemente. Agora, o elemental, ele está no ar, ele está na água, ele está no fogo. Numa corrente elétrica está passando elemental, porque é uma energia de fogo. Quando a gente fala a palavra fonada, eu estou trabalhando o elemental do ar. Toda vez que eu pego um instrumento musical de sopro, que a pessoa fica inspirada, o elemental também está ali. Tudo que é falado, que é movimentado pelo ar, com uma palavra, ela já está ligada ao elemental do ar, né? Que são os silfos ou silfíades, né? Quando a gente mexe com uma parte elétrica, eu estava tendo um problema elétrico em casa. Aí comecei a brigar com os elementais, com as salamandras. Aí a coisa começou a parar. Mas você percebe assim que a energia elétrica corresponde ao fogo, né? Correto. Quando você vai plantar alguma coisa, você conversa com o elemental da terra para ele fazer aquela planta crescer, porque assim, a força elemental, ela trabalha para a natureza funcionar. Então ela participa do ciclo da vida e da morte. A mesma energia que faz a semente nascer vai ser aquela que vai absorver a planta quando ela apodrecer. Até nas tradições a gente fala que a gente tem as Dark Fairies, que são as energias que são fadas que habitam em cemitérios, locais lúgubres, né? Cracolândia, lugar onde tem pessoas viciadas em droga, ambientes pesados, negativos. A Dark Fairy se alimenta dessa energia, do pior do ser humano. Então a Dark Fairy, a gente fala, ela está nos cemitérios por quê? Porque ela se alimenta do odor da putrefação dos cadáveres, do éter.
Né? Tá. Quando a gente acende o incenso, a gente está usando o quê? O éter. Quando a gente oferece uma comida, um alimento, alguma coisa para um deus ou para uma deidade, ela não vai comer aquilo fisicamente, mas ela vai absorver o éter daquilo. Correto. E como obter, através do trabalho com os elementais, os recursos energéticos, vitais e bioplasmáticos? Essa energia bioplasmática é a energia viva que o ser vivo possui. Então, por exemplo, eu vou pegar uma planta para fazer um banho ou para fazer um chá. Eu não posso simplesmente chegar lá, arrancar a folha, trazer, jogar dentro da caneca para ferver para fazer o chá ou para fazer o banho. Certo. Isso é muito importante. Muito importante. Isso que vai te fazer a diferença de teu banho funcionar, da teu remédio funcionar ou não. Você tem que ir lá com respeito, colher a folha, já mentalmente dizer, olha, eu vou usar você para fazer um banho ou para fazer um remédio. Por quê? Quando você pega a folha viva, né, você acabou de colher ela ainda é verde, a energia do elemental está nela. Sim. Então você está trazendo o elemental para sua casa. Para o seu banho, para o seu chá. Quando você tem a erva só na propriedade seca, você tem somente a propriedade medicinal dela. Então é muito importante você ter esse respeito, para você poder trabalhar com as ervas, com as plantas. Você vê que tem muitas tradições religiosas que eles não trabalham sem folhas, não trabalham sem plantas. Sem plantas não tem energia, eles precisam disso. Então, assim, é muito importante a gente estar respeitando essa planta, a gente estar respeitando aquilo que a gente vai fazer com ela, né? Porque muitas vezes me falavam, toma banho com tal folha, não sei o coisa. Eu achava aquilo meio bobo. Depois, quando eu entendi que ali tinha uma energia maior, além da energia da planta, a energia do elemental, eu comecei a usar e ter resultado. Então, a gente tem que lembrar que tudo que é vivo, né? A gente está trabalhando essa energia bioplasmática. Então, o respeito que você trabalha as ervas, você tem que ter, a pessoa que vai trabalhar ervas, ela tem que saber que aquilo ali tem uma energia, tem uma vida que está carregando ali que vai entrar na tua bioenergia e vai trabalhar a tua bioenergia. É isso mesmo, o respeito é o princípio do verdadeiro amor. Se não houver respeito, não há nada, né, Kátia? Alguns elementais, então, gnomos. Elementais, assim, o elemental, na verdade, ele é uma forma de energia. Ele é um ser interdimensional, ele não tem uma forma definida. Como eu já vi umas experiências que vocês fizeram muito legais, vocês tiram umas fotos, transcomunicação, aquilo é um elemental. Tá? Aquela imagem que aparece ali, ele é um elemental. Só que o elemental, na maioria das vezes, ele vai processar de uma forma que a sua mente consiga entender. É a mesma coisa quando a gente entende uma deidade, ou a gente fala de uma divindade. Eu só posso entender aquilo que a minha mente possa processar. Então, ele vai tomar uma forma que mais ou menos você imagina. Então, todo mundo imagina o gnomo como um anãozinho com um gorrinho vermelho, meio assim. Imagina a fada com asinha igual a Barbie, Fairtopia, né? Mas na verdade eles não são assim. Eles são seres da natureza. Então, muitas vezes eu falei assim, a gente imagina uma fada, mas se a gente pudesse ver, às vezes ela pode tomar uma forma assim que você não entende, né? Eu comentei muitas vezes assim, ela está muito adentrada dentro da natureza, ela tem pouco contato com o ser humano. Então, às vezes, a fada, ela pode copiar várias formas, que ela é transmorfa. Tem até uma pesquisadora americana, que é a Laura Walters, se vocês quiserem entrar depois no YouTube, ela fotografa elementais, a Laura Walters. Então, elementais são especialistas em camuflagem. Eles estão ali na tua frente e você não percebe. Ocultos nas folhas, nas plantas, nas formas. E nessas fotos, que são fotos que ela tem um filtro especial para tirar, ela te mostra os elementais. Você vê como eles estão ocultos, é muito legal. E ela tem vários trabalhos em cima dessas fotos dos elementais. Então você percebe que eles copiam partes de folhas, de árvores, de insetos, né? Eu digo assim, às vezes um elemental ele pode aparecer com vários olhos, porque a aranha tem vários olhos, ele viu uma aranha. Certo. O elemental pode aparecer com vários braços, porque a árvore tem os galhos, para ele aquilo pode ser braço. Pode ser braço. Então assim, agora assim, para a gente compreender, ele vai tomar uma forma que a sua mente acha que consiga entender, né? Porque a gente só enxerga aquilo que a gente decodifica também, gente. E aquilo que você não acredita, você não pode ver. Com certeza. Nem que esteja na sua frente. Porque você fecha o campo de possibilidades. Isso é física quântica pura. Quântica. Valdir, a gente está praticamente nos finalmente do Enigmas, infelizmente passa rapidinho demais. Eu gostaria que você falasse para o nosso internauta sobre o teu estudo da tradição das fadas. O que vai acontecer nesse 2012 pelos teus estudos? Então, o pessoal fala muito, o pessoal tem pregado, né, 2012 é o final do mundo. Na verdade, assim, essa data 2012 é uma data política. Na verdade, nós não estamos no ano 2012. Se a gente for no calendário chinês, eles estão no ano 4000 e pouco, o judeu está no ano
5 mil e pouco. Então, na verdade, assim, antigamente o povo seguia o calendário lunar, que eram 13 meses de 28 dias. Depois, na era cristã, se começou um pouquinho antes, começou a seguir-se o calendário solar, que eram 12 meses de 30, 31, 28 dias. Então, se a gente começar a pensar que a partir da era comum se determinou uma data, 300 e poucos anos depois que Jesus Cristo morreu, fez-se o concílio de Nicéia e se determinou que ali seria o ano zero. Então, se a gente for ver realmente, nós estamos no ano 2012? Não. Não. Então, a gente, na verdade, não sabe. A gente sabe que tem culturas que têm mais de 5, 6 mil anos, então é difícil a gente determinar. E eu acho assim, o que acaba? O mundo não acaba, como a gente comentou no começo, ele faz ciclos, né? Às vezes os elementais têm que trabalhar para destruir tudo, para reconstruir. Por quê? O homem, ele começa a destruir, né? A gente acaba sendo o câncer da Terra, né? Um vírus, né, planetário. A gente tem que lembrar que Gaia, a Terra, é um ser vivo. Nós moramos e habitamos nela, mas ela respira, ela se alimenta, ela dá alimento. E o que a gente faz? A gente está agredindo. E tem uma hora que ela tem que tomar algum remédio. É como os anticorpos, né? Vamos dizer que os alimentais são os anticorpos. Ela reage, você observa. Por exemplo, quando há muita matança de baleias, como houve uma coisa assim absurda, tinha um país que praticava muito isso, né? Teve uma grande catástrofe. A gente assim, lamenta muito pelas vítimas, tudo, mas assim, toda ação vai ter uma reação. Exatamente. A natureza, ela te responde. Quando a gente olha mais para a natureza e a gente quer trabalhar, respeitar, né? A gente precisa cortar uma árvore, às vezes, para fazer alguma coisa. Mas vamos cortar com respeito. Conscientemente, né? Conscientemente, né? Verdade. Bom, gente, infelizmente a gente está nos finalmente, né, Kátia Gai? Então, por favor, deixe seus contatos, seu site, seu telefone, para que procurem, né, cursos, atendimentos com o Valdir. Meu e-mail é valcalegari@ig.com.br. Eu tenho um blog, o Caldeirão dos Estregues, que eu falo de vários assuntos. Eu falo sobre tradição de fadas, eu falo sobre elementais, falo sobre esoterismo. Quem tiver interesse de conhecer tradição de fadas também, lá tem um e-mail, você pode se inscrever para participar das tradições de fadas. Quem quiser atendimento de tarô ou runas, meu telefone é 30 21 11 69, DDD 11. Perfeito. Valdir, então como o Valdir disse, se você não sabe cuidar do seu planeta, você não merece viver sobre ele. E essa é a tradição das fadas, que Valdir Calegari nos honrou aqui. Muito obrigado, gratidão, Valdir, gratidão. Até o próximo, meninos.